Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de maio de 2021. Vamos falar hoje esses ataques que Israel está sofrendo, e claro que está revidando também, da parte do Hamas, lá no Oriente Médio, região já conhecida e conflitos já muito antigos, conhecidos de todos, mas vamos mostrar o que está acontecendo e fazer uma análise. Antes de entrar em detalhes, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A crise aumentou rapidamente desta vez. Deu um ataque das Forças Armadas israelenses na mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Velha, na manhã de segunda-feira, respondendo a ataques com foguetes e ataques aéreos em Gaza, da parte do Hamas. Pelo menos 35 palestinos, incluindo militantes, foram mortos em ataques israelenses nessa região. Enquanto os ataques com mísseis e mísseis antitanque do Hamas mataram 5 civis em Israel, incluindo uma mulher indiana. É muito cedo para dizer para que lado o conflito se voltará. Mas uma coisa é certa, que esta é a escalada mais perigosa desta guerra de 2014, na região de Gaza. Desde o início, no mês passado, Israel vem enfrentando a instabilidade política na sua própria casa. Tem usado a força para impedir o movimento palestino e as reuniões em Jerusalém Oriental, mas não esperava que o uso da força em Jerusalém levasse o país à beira de uma guerra em grande escala com o Hamas. Para o Hamas, o grupo militante islâmico que governa Gaza, o conflito de Jerusalém se desenrolou em um momento crítico. A faixa costeira, sob bloqueio israelense por anos, enfrenta crescentes desafios econômicos. No início, quando o Hamas era um movimento de resistência apenas, ele poderia culpar tanto a ocupação quanto a liderança política da Palestina pelas misérias do dia a dia dos palestinos. Mas agora, o Hamas está no comando de Gaza desde 2007 e seu governo enfrenta críticas internas. O Hamas também evitou provocar diretamente Israel nos últimos 7 anos, enquanto grupos militantes menores disparavam foguetes ocasionalmente. Isso também levou outros países islâmicos a desafiar o compromisso do Hamas com a resistência. Em meio a este processo, a violência comunitária eclodiu em várias cidades israelenses, árabes judias mistas. Não houve sinal de que qualquer dos lados está disposto a recuar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu expandir a ofensiva, dizendo que isso levará tempo. O Hamas convocou uma intifada, ou levante em grande escala. O último levante ocorreu em 2000 e durou mais de 5 anos. Em Israel, barragens de centenas de foguetes disparados pelo Hamas de Gaza e de outros militantes, às vezes, sobrecarregaram as defesas de mísseis e trouxeram sirenes de ataque aéreo e explosões que ecoaram por Tel Aviv, a maior cidade metropolitana de Israel, entre outras cidades. No teatro político palestino mais amplo, a luta pela liderança entre o Fatah, que dirige a autoridade palestina, na Cisjordânia, e o Hamas nunca foi resolvida. O Hamas quer emergir como a principal força no espectro político. Em janeiro, a autoridade palestina, chefiada pelo presidente Mahmoud Abbas, convocou eleições parlamentares aos territórios ocupados. A primeira votação em 15 anos, uma democracia longa, de 15 em 15 anos, não tem uma data definida. Espera-se que o Fatah enfrentando brigas internas e alegações de corrupção e incompetência, se saísse mal na eleição, marcada para 22 de maio, enquanto o Hamas estava preparado para desempenhar um papel maior após as pesquisas. No final de abril, Abbas anunciou que estava atrasando as eleições indefinidamente, embora ele culpasse Israel por sua decisão. O resultado final é que o status quo, o Fatah no comando da autoridade palestina e do Hamas em Gaza, continuaria. Um furioso Hamas chamou a decisão de Abbas de golpe. Israel prometeu intensificar seus ataques aéreos contra Gaza. É capaz de realizar ataques mortais, de diminuir a infraestrutura de Gaza e infligir pesadas perdas ao Hamas e outros grupos militantes, segundo disse o premier Benjamin Netanyahu, que está disposto a invadir e ocupar a faixa de Gaza para evitar futuros ataques. Israel é a potência militar mais forte da região e o Hamas é uma milícia desorganizada, com foguetes
de curto e médio alcance enjaulados em uma faixa de 365 quilômetros quadrados. Israel não pode ficar satisfeito com nada, menos do que a vitória decisiva. Esse é o calcanhar de Aquiles de Israel. Também é vulnerável aos ataques de foguetes do Hamas, que visam suas cidades e cidadãos. Há uma diferença principal na forma como o Hamas lançou foguetes desta vez e em 2014. Durante a guerra de 2014, o Hamas disparou quase 4.000 foguetes em 50 dias, e a maioria deles foi interceptada pelo sistema de defesa de foguetes de Israel. Desta vez, o Hamas lançou cerca de 850 foguetes apenas nos 2 primeiros dias, centenas deles em minutos, perfurando o escudo de defesa de Israel. Se em 2014 6 civis foram mortos em 7 semanas, os foguetes do Hamas mataram 5 civis nas primeiras 24 horas desta vez. Um indicador do que está por vir tanto para israelenses como para os habitantes de Gaza, que na realidade o Hamas não está nem um pouco preocupado com isso. Ela tem aquela ideia maluca de um ódio que eles têm por Israel e querem destruir Israel. Não há certeza se Israel antecipou que o Hamas escalaria as tensões de Jerusalém para um conflito aberto, mas o Hamas, pela forma como está lançando foguetes, parece que está preparado para esse momento. Israel e o Hamas travaram 3 guerras desde que o grupo militante islâmico no poder em Gaza das forças palestinas. Os conflitos terminaram depois que as potências regionais e internacionais convenceram 2 lados a aceitar uma trégua informal. Mais uma vez, diplomatas estão tentando intervir, com as Nações Unidas, o Egito, o Catar, que são países da região também, estão trabalhando em conjunto para um cessar-fogo. O Conselho de Segurança da ONU planejou realizar uma segunda reunião fechada de emergência em 3 dias, na quarta-feira, sobre a escalada de violência. Israel enfrentou fortes críticas sobre o bombardeio também de edifícios residenciais em Gaza durante a guerra de 2014. Uma das várias táticas que agora são objeto de uma investigação por um tribunal internacional sobre possíveis crimes de guerra. Israel não é membro do tribunal e rejeitou a investigação. Os militares israelenses disseram que militantes dispararam mais de 1.050 foguetes desde o início do conflito, e o tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz militar, disse que 2 brigadas de infantaria foram enviadas para a área, indicando os preparativos para uma possível invasão terrestre que já foi prometido por Netanyahu. Israel atingiu centenas de alvos na faixa de Gaza, onde 2 milhões de palestinos vivem sob bloqueio israelense e egípcio desde que o Hamas assumiu o poder em 2007. O prédio, num desses prédios, foi atingido, ele abrigava os escritórios do Hamas, que foi destruído. Tem-se informações que algumas lideranças dos Hamas morreram nos ataques dos israelenses. Israel disparou uma série de tiros de advertência antes de demolir o prédio, permitindo que as pessoas fugissem e assim não houvesse vítimas. Notem que em meio a protestos, a violência ela continua, ela eclodiu também em várias cidades israelenses árabes judias, inclusive com ameaças a cidadãos judeus. Como eu estava falando, que terminei aquela parte ali com as imagens, que em meio aos protestos a violência comunitária eclodiu em várias cidades árabes judias mistas. E incluiu o incêndio de um restaurante de propriedade de judeus e uma sinagoga, onde as pessoas atacaram, incendiaram o restaurante e correram atrás das pessoas, as pessoas tiveram que fugir. Foi dado um tiro, o tiro fatal de um homem árabe, e ataques a carros de propriedades de árabes também aconteceram. Ou seja, aí houve o revide das 2 partes. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, já determinou na quarta-feira que unidades
de guardas de fronteira ficassem posicionados para ajudar a polícia a manter a ordem. E como eu disse também já, parece que ninguém estava muito disposto a recuar. E isso é uma situação muito complicada. A gente espera que termine logo, apesar de que essa animosidade, essa vontade de violência, a vontade insana, idiota, imoral e burra de destruir o Estado de Israel, aparentemente vai existir. Quem está por trás disso? Os palestinos, esse grupo Hamas, não gosta de Israel. E quem que sustenta esse grupo? Quem que arma esse grupo? O Irã. Um dos principais, ou talvez o principal, é ele, e é ajudado pelo Hezbollah, que está no Líbano, e ajuda também o grupo Hamas. Mas quem ajuda o Irã? Quem está por trás disso? Quem dá as armas para o Irã, que arma o Irã, e que o Irã daí repassa essas armas, e quem dá essas armas sabe? A Rússia. Na região, o comprador de armas da Rússia é o Irã. Então, a Rússia está por trás disso. Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem as armas, eles sabem as munições, vamos dizer assim, como se fôssemos falar aí há 200 anos, 300 anos atrás. Eles sabem que eles fornecem a pólvora para colocar o estupim e explodir. E isso, lamentavelmente, ninguém fala. Mas teria que acabar, porque o Irã tem essa política, parece que está na sua Constituição, se eu não me engano, que ele quer a eliminação absoluta do Estado de Israel. Mas o que é isso? Quer dizer, se cada um agora resolver eliminar o Estado vizinho, ou um Estado qualquer no mundo, e ainda tem gente que ajuda. Isso é uma coisa insana e imoral, ou seja, todos têm direito ao seu pedaço de terra, à sua nacionalidade, à sua identidade cultural, religiosa, nacional, né? E outro, não queremos, vamos lá destruir. E, lamentavelmente, apesar do progresso da humanidade, ainda existe isso no mundo. Lamentavelmente. E, na realidade, vejo na minha avaliação de valor, de juízo, porque como a Rússia arma, não estou falando isso de má vontade com a Rússia, ela está inserida em diversos lugares do mundo, mas, sem dúvida, ela arma o Irã, as armas dela, então, ela arma também o Hamas e arma também o Hezbollah, que não é objeto aqui do meu trabalho aqui, dentro dessa guerra. Vamos esperar que isso termine logo, que sejam feitas negociações, que a ONU e os demais países, e os Estados Unidos, inclusive, se envolvam mais nessa questão, para que finalizar isso de uma vez, né? Porque senão vai correr mais sangue. O Israel é o Estado mais bem armado da região, e ele não vai tolerar, é claro que não vai tolerar ficar recebendo pancada na cabeça. Pancada na cabeça, que eu digo, são foguetes, mísseis que são lançados contra ele e contra a sua população civil, e ficar olhando, só interceptando eles. Ele vai ter que ir lá, e vai lá de onde estão sendo lançados os mísseis, que é em Gaza, e vai lá ocupar a região, para que isso não aconteça mais. Então, o Hamas também acho que não se preocupa com isso, não se preocupa com o povo palestino, ele acaba usando o povo palestino de bucha de canhão do Hamas. Os palestinos, essa gurizada que fica tirando pedras, né, achando que são grandes guerreiros, né. Agora é muito difícil, porque essa é uma região de homens bombas, de mulheres bombas, né. Isso tem que acabar. O mundo precisa aprender nessa região, mais do que nunca tem que se aprender a conviver pacificamente, de acordo com os ensinamentos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Temos que conviver em paz. E os árabes têm que, eu digo, os palestinos têm que aprender isso, os iranianos também. Desculpe, falei árabes, mas na realidade os iranianos não são árabes. Então tem que aprender que tem que haver uma convivência pacífica entre todo mundo. E mesmo outros, né, que eventualmente não gostam de Israel, temos que conviver pacificamente. Temos que nos respeitar um ao outro. Isso que está acontecendo lá é uma coisa que choca muito. Choca muito. As pessoas não podem ter a sua vida normal, né? Não podem nem trabalhar, porque sabe lá onde é que vai cair o próximo míssil, a próxima bomba. Obrigado a vocês que assistiram o canal, obrigado a vocês que são inscritos.
Quem não é inscrito, eu peço, por favor, ajude a fortalecer o canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outras mídias, em outras, essas análises que eu faço. Essa notícia vocês viram nos canais abertos em geral, mas essa análise que a gente faz aqui, ou como a gente mostra. Inscrevam-se no canal, deem o like, não esqueçam de dar o like, é importante. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Obrigado a todos, paz e bem.